Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um review desse episódio 18 que a gente teve, o episódio da aparição do Godspeed. Vamos falar as principais coisas que aconteceram, dar a nossa opinião sobre o que a gente acha que isso tudo significou para a história. Com certeza explicar algumas coisas que muitos já acham que pode ter sido furos de roteiro, mas calma que não foram. Então nós temos muita coisa para discutir hoje, porque de verdade mesmo, gente, esse episódio foi incrível demais. Aliás, deixe isso nos comentários que a gente tá muito curioso pra saber qual episódio vocês gostaram mais, o 17 ou o 18. E pra gente não ficar com a minha enrolação, vamos pro vídeo. Meu pai do céu, que episódio fantástico foi esse. Sério, pelo incrível que pareça, tem pessoas que não gostaram desse episódio. Mas na minha opinião, o episódio foi incrível demais. Eu acho que a CW arrasou demais nesse episódio. Tava faltando um episódio como esse, com essa essência do personagem, com esse drama, com essa corrida, com esse mistério, cara, foi muito bom mesmo. Claro que, como todo episódio, teve seus pontos positivos e também seus pontos negativos. Um dos pontos negativos que eu acho que aconteceu é que o episódio ocorreu muito rápido. Por mais que tenha sido 42 minutos, a história foi um pouco acelerada demais no episódio. Não sei se vocês concordam comigo. Deixa nos comentários também se vocês acham que o episódio foi um pouco acelerado demais. Vamos falar da coisa que realmente importa nesse episódio, o Godspeed. Um dos vídeos que eu postei aí recentemente, eu falei que eu não tava com muita expectativa pra esse Godspeed, que por conta dos raios brancos, que eu tava com medo dele não vir adaptado, já me surpreendeu muito. A grande pergunta que não quer calar: esse é o verdadeiro Godspeed? E a resposta é não. Não é o verdadeiro Godspeed. Isso ficou evidente nesse episódio. Muita gente achou que era o verdadeiro Godspeed e se decepcionou por conta disso. Só que não, gente. Esse não é o verdadeiro Godspeed. Não foi o verdadeiro Godspeed, tá ok? O verdadeiro ainda vai aparecer e o final desse episódio revelou como ele pode aparecer, beleza? O episódio já começa com o time discutindo sobre o Mirrorverse, né? No caso, o universo do espelho onde a Eva estava. Eles conversam, um grita com o outro, o Cisco meio que cobra o Barry se ele tem um plano, e ele fala que não, que eles nem entendem esse universo, que eles não sabem o que fazer, mas que o Barry confia na palavra da Eva sobre a Iris e as outras duplicatas, né, as originais, estarem seguras. E falando nessas duplicatas, a gente finalmente viu a Iris se encontrando com uma delas. Já tava na hora também dela sair daquela sala da Eva e explorar a cidade, né? Até porque a gente só viu o laboratório da Eva todas as vezes em que a Iris estava no espelho. A gente não viu nenhum outro momento o Star Labs e nenhuma outra coisa. Então eu realmente achei que foi uma cena muito bem feita mesmo. Eu gostei muito do encontro da Iris com a Camila. E bom, gente, um outro elemento que foi muito bom pro funcionamento desse episódio: o retorno do Hartley. Para vocês que não lembram quem é o Hartley, o que eu acho difícil de acontecer, ele foi um dos vilões do Flash na primeira temporada da série. Mas antes de eu falar do porquê que o Hartley foi tão importante nesse episódio, nós temos que falar daquela primeira aparição do Godspeed enquanto o Flash, né, o Barry no caso, estava conversando com a Allegra, né? E de repente o Godspeed chega correndo na sala e o Godspeed já chega derrubando os dois, derrubando tudo, com os raios brancos, né? E o Flash já fica preocupado com aquilo. Então o Godspeed derruba o Flash no chão e aí o próprio Flash fala Godspeed, né? Porque ele conhecia ele. E aí o Godspeed consegue derrubar o Barry no chão e consegue prender ele com vibrações. Eu aposto que você deve ter pensado assim: pera aí, mas desde quando o velocista pode vibrar? Então, vocês lembram que o Zoom também tinha uns truques na manga? Porque tinha um episódio em que o Zoom conseguiu abrir uma brecha com vibrações. Ou seja, os velocistas, eles podem vibrar numa frequência do ar determinada pelo que o Cisco falou. Eles conseguem converter o ar ao redor deles, a energia no caso, em vibrações para roubar a velocidade dos outros velocistas. Aí eu te pergunto, tem como ser mais fiel do que o que eles fizeram, mesmo não sendo o Godspeed original, fazer o cara roubar a velocidade dos outros? Genial! E o melhor de tudo, eu tava reclamando dos raios brancos, na hora que o Godspeed roubou um pouco da velocidade do Flash, os raios dele, né, ficaram dourados, ou seja, quando o Godspeed estava tirando os raios do Flash, ele estava sugando os raios dourados. E a gente percebeu que teve essa diferença de cor, porque os raios do Godspeed estavam brancos e os raios do Flash são laranjas. E aqueles raios eram dourados, né? Não era nem amarelo, era literalmente um bronze assim mais bonito mesmo. E cara, eu gostei muito e eu espero que o original
tenha isso nativo já tenha todos os raios dourados. Se ele conseguir extrair uma certa quantidade de energia dos velocistas, ele vai conseguir ter a velocidade fixa dele. Sim, gente, pelo que a gente entendeu, ele não tem ainda a velocidade fixa. Ele ainda não é um velocista mesmo com uma conexão com a força de aceleração. Porque ele tá usando os raios brancos e tudo indica ainda que era mais uma cópia dos Godspeeds que já tinham sido mandado antes. Até porque na hora que ele derrubou o Barry no chão, ele falou que o Barry tinha derrotado os outros. Então assim, aqueles outros Godspeeds mais ruinzinhos, aqueles primeiros 4 Godspeeds do início da temporada, eles foram, vamos dizer assim, modelo 1.0. E esse Godspeed não era o 2.0, era 1.5, 1.8. Porque esse Godspeed já falava e também já podia roubar a velocidade dos outros com aquelas vibrações que ele emitia pelo peito dele. Então assim, ele emite a vibração e depois ele estende a mão dele, né? E aí os raios da mão sugam pelas vibrações a velocidade dos velocistas. E cara, eu achei isso épico demais, porque isso foi totalmente fiel aos quadrinhos. Tirando os raios brancos. Não era o Godspeed original, mas se isso daí que apareceu não era ainda o original, imagine então quando apareceu o original. Mas aí o episódio continua seguindo, né? E a gente percebe o quê? Que a única pessoa que pode ajudar o Flash a derrotar esse Godspeed através das vibrações, a parar ele através das vibrações, era o Hartley, porque ele tinha esse poder. Só que o Hartley não gostava do Flash. Não me diga! Ou melhor dizendo, dessa vez ele realmente odiava o Flash por algum motivo que ninguém sabia o que era. As únicas pessoas que sabiam o que era, no caso, eu acho que era a Camila, mas a Camila, quando o Flash estava conversando com o Hartley na loja de diamantes, se eu não me engano, o Flash perguntou, eu fiz algo tão grave assim? Então, pessoal, nessa cena que eu tava dizendo, no caso, não foi a Camila que disse que o Flash fez algo grave. A Camila tava presente, mas na verdade foi o Chester que falou, como você não se lembra, foi realmente ruim. Então, no caso, o Chester e a Camila aparentemente sabiam que o Flash tinha deixado o namorado do Hartley naquela época, naquele estado. E como me pergunta isso depois do que você e seus amigos fizeram comigo? O que nós fizemos? Uau, Flash? Eita, isso foi muito insensível. Como é que você não se lembra? Que situação? Que ótimo. Outra alteração por causa da criança. Então assim, o Hartley era o único que podia realmente ajudar ele, só que ele odiava o Flash. Galera, você lembra da primeira temporada, no episódio que o Hartley aparece, lá no final do episódio, à noite? Pelo menos isso aconteceu na linha do tempo que a gente viveu no multiverso passado. Já nesse novo multiverso, que tem a linha do tempo um pouco diferente, o Hartley tinha capangas e justamente o braço direito dele se feriu gravemente na batalha. Ele não viu que tinha um raio vindo na direção dele, não? E aí o Godspeed é arremessado pra cima de um carro lá. A gente descobre uma coisa bem curiosa. O sangue do Godspeed, eu tenho certeza que na hora que o Nash e o Cisco falaram isso é a solução para nossos problemas, vocês pensaram, pronto, é agora. O Flash vai recuperar os poderes dele através do Godspeed. Eu disse que era uma teoria furada. E do Flash conversando sobre o Godspeed. O Flash levou, obviamente, o Godspeed pra Iron Heights e deixou o cadáver sangrando eletricidade azul no meio da rua, né? Conta que quando ele levou pra cadeia, o Godspeed chegou e falou que tem outros, uma pessoa por trás disso, que tá mandando eles. Quem mandou ele tá querendo a velocidade do Flash. Eu tenho certeza, o Godspeed não vai ter nada a ver com a Black Hole, nem com a Eva, nem com o Carver. O Godspeed é do futuro, gente, e tem evidências que comprovam isso. No primeiro episódio dessa sexta temporada, mostra o Flash indo atrás de um Godspeed. E a Camila pergunta, quem que é esse? O Cisco fala, Godspeed, Deus da velocidade, mais conhecido como August Hart, no caso. E ele fala que ele é um velocista do futuro. Desde o primeiro momento que o Godspeed começou a retornar, eu falei que o Godspeed era do futuro. Não falei aqui no YouTube, mas eu falei pra todo mundo, tanto nas páginas do Instagram, quanto nos grupos, no Facebook. O Godspeed tá vindo do futuro. Ele foi derrotado na linha do tempo em que a Nora existiu no futuro. O Flash Reverso alterou a linha do tempo no final da quinta temporada. A Nora deixou de existir. Logo, se a Nora deixou de existir, o Godspeed nunca foi parado. Logo, se o Godspeed nunca foi parado, ele pode estar mandando cópias pro passado pra conseguir drenar a velocidade do Flash. Ou seja, o que tudo indica, ele está usando, sei lá qual é o V que ele tá usando. Atualmente na série a gente tá no V10, né? Então lá no futuro, creio que o August está progredindo com essa droga e agora já aprendeu até como roubar a velocidade dos outros velocistas. Eu tenho fé que o vilão da sétima temporada vai ser o Godspeed. Eu até fiz um vídeo de teoria dizendo que o Godspeed ia sair do espelho e tudo mais, mas infelizmente a gente nem sempre acerta. O Flash Reverso ia ter o plot dele nesse final de temporada. O próprio Grant falou, eles não conseguiram terminar de gravar. Não vai ter Flash Reverso nesse final de episódio 19. A menos que os caras sejam tão safados que eles foram na crise
e eles botem, só que eles estão negando que não vai ter pra gente não criar expectativa nenhuma. Grego Berlanti. Claro que eu não ia esquecer de mencionar uma coisa que eu acho que ninguém deve ter percebido. Todo mundo deve estar olhando esse vídeo e pensando, mas você não vai falar dela. Eu vou. Você quer apostar que eu vou falar dela agora? Meu Deus, por que eu tô fazendo tanto drama pra falar de uma coisa simples? A adaga do Cicada apareceu no episódio. Deixe nos comentários se você viu. É isso aí, gente. A adaga do Cicada teve uma consulta médica com a Camila, que teve até a gentileza de colocar aqueles fiozinhos de médico, sabe? Pra ver se a adaga do Cicada ainda tava viva. É brincadeira, tá bom? Já foi há tempos que a gente falou que a adaga do Cicada foi mandada para aquela dimensão. Agora, se ela ainda funciona, é outra coisa. Outra coisa que faltou foi o Capitão Singh. A gente não teve nenhuma informação a respeito do episódio, né? A Iris, no caso, já está sofrendo os efeitos de ficar por muito tempo na dimensão de espelho. No caso, a Eva estava sofrendo exatamente dessas mesmas dores na cabeça, sabe? De ficar vendo coisas assim. O próprio Carver falou na promo do próximo episódio, que é o 19, que é normal isso acontecer na dimensão do Mirrorverse, que ele meio que distorce a sua mente. O que eu espero que aconteça nesse último episódio? Ou a Iris sai de vez do espelho, que já tá na hora, ou o Barry definitivamente perde toda a velocidade. Enfim, eu espero de verdade que a dele acabe nesse próximo episódio. Tá prometendo ser a maior batalha da vida do Barry. Eu ainda não sei como vai ser essa maior batalha da vida do Barry, mas vamos ver. Porque ele vai ter que resolver 10 mil problemas. Galera, se der tudo certo, na quarta-feira, não prometo que seja na quarta, nós vamos estar fazendo uma live lá na Legado Flash. O Instagram tá aparecendo aqui para vocês. Nós vamos estar fazendo uma live lá na Legado Flash falando sobre essa temporada inteira. E nós vamos fazer talvez em parceria com a The Flash Série BR. Creio que eu falei de tudo. Se eu esqueci algum detalhe, por favor, deixe nos comentários aí, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, que, cara, isso ajuda muito a gente. Porque quando você se inscreve no canal, você tá ajudando a gente a continuar trazendo esses tipos de conteúdo aqui pra vocês. E também o seu like no vídeo é muito importante. Porque quando você dá like no vídeo, o YouTube, ele aprende que você tá gostando dos conteúdos que a gente tá abordando aqui no canal. Então ele vai o quê? Vai te recomendar, tá ligado? Os conteúdos. Isso é muito bom. E também o sininho é muito importante, porque o sininho, né, vai avisar quando receber a notificação. Se inscrevam, compartilhem, deixem seu like, sigam a Legado Flash. Muito obrigado de coração por terem assistido até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima!